Existe uma estatística que ninguém no ambiente acadêmico gosta de discutir em voz alta. O influenciador digital, sem formação alguma, fatura em um mês o que o especialista leva anos para acumular. O médico que mal passa nas provas da residência frequentemente ele consegue ganhar mais do que o pesquisador que publicou 30 artigos em periódicos de alto fator de impacto. O coach de vendas sem graduação fecha contratos que o consultor com MBA internacional não consegue fechar. Isso não é injustiça, não é o sistema sendo injusto com quem estuda. Isso é um diagnóstico clínico de uma disfunção específica que afeta de forma desproporcional justamente as mentes mais sofisticadas. Essa disfunção tem nome: Síndrome do Impostor. Mas o nome popularizado pela psicologia esconde o mecanismo real, que ele é bioquímico, neurológico e absolutamente tratável quando você entende o que está acontecendo de fato. O meu nome é Nathalie, eu sou biomédica e doutora em biotecnologia. E eu já estive exatamente onde você provavelmente está agora, com uma pilha de títulos e um saldo bancário que não reflete nem de longe o seu nível intelectual. Hoje eu vou te dar o diagnóstico técnico completo, não a versão superficial de acredite mais em você. Não, mas a versão molecular de o que está acontecendo no seu sistema e por que o seu intelecto, paradoxalmente, pode estar sendo o principal inibidor da sua prosperidade. Então, fica até o final, que o que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai reorganizar completamente a forma como você entende a relação entre competência e resultado financeiro. Em 1978, as psicólogas Pauline Clance e Susana Imes publicaram um artigo que descreveu pela primeira vez um fenômeno, que elas chamaram de fenômeno do impostor. Então, o estudo original ele foi feito com mulheres de alta performance acadêmica. E o que elas encontraram foi perturbador. Apesar das conquistas objetivas, verificáveis e públicas dessas mulheres, uma proporção significativa delas experimentava de forma persistente a sensação de que não mereciam o reconhecimento recebido. Que elas eram fraudes e que a qualquer momento alguém ia perceber que elas não eram tão competentes quanto pareciam. Nos anos seguintes, a pesquisa se expandiu. A síndrome do impostor não era limitada a mulheres, ela também afetava homens igualmente. Também não era limitada a iniciantes, mas ela afetava a especialistas de décadas de carreira. E tinha uma característica que a tornava particularmente cruel. Ela era proporcional à competência. Agora eu vou te mostrar o que acontece dentro do seu sistema nervoso quando a síndrome do impostor está ativa. Porque isso não é apenas psicológico, é arquitetura neurológica. O cérebro humano ele tem um mecanismo de avaliação de ameaças extremamente sofisticado. A amígdala, que é a estrutura bilateral do sistema límbico, funciona como um sistema de alarme permanente, varrendo o ambiente em busca de qualquer sinal que possa apresentar perigo. O que a maioria das pessoas não sabe é que a amígdala não distingue entre ameaças físicas e ameaças sociais. Para o seu sistema nervoso, a possibilidade de ser julgado, exposto, avaliado negativamente, essas possibilidades ativam exatamente a mesma cascata de resposta que um perigo
físico real. E aí isso tem base evolutiva. Durante a maior parte da história humana, a exclusão do grupo social era equivalente à morte. Ser rejeitado pela tribo, ser expulso da comunidade, perder o status, eram situações de sobrevivência, não apenas de constrangimento. A amígdala não atualizou esse sistema para o mundo contemporâneo. Ela ainda trata a possibilidade de julgamento social como uma ameaça existencial. E o que acontece quando a amígdala percebe essa ameaça é que o eixo hipotálamo-hipófise adrenal ele é ativado. E aí vamos ter cortisol e adrenalina nas alturas. O sistema está em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência, o organismo não expande, ele contrai. Ele se protege e ele se torna invisível. Para o especialista com síndrome do impostor, cada oportunidade de visibilidade, cada possibilidade de cobrar o que vale, de se posicionar como uma autoridade, né, de ocupar o espaço que ele merece, é interpretada pelo sistema límbico como uma ameaça. E o sistema responde com contração. Você, então, adia o lançamento de um negócio, você baixa o preço de última hora, você suaviza a sua posição para não parecer arrogante. Você publica e apaga. Você aceita menos porque inconscientemente acredita que cobrar mais vai expor a sua fraude. Não é fraqueza de caráter, é bioquímica do sistema nervoso respondendo a um patógeno instalado. E aqui está algo que ninguém no sistema de ensino vai te dizer, porque o sistema de ensino ele tem interesse direto em te manter nesse estado padrão ativo. A academia é, por design, um sistema de avaliação permanente. Desde os primeiros anos de formação, você é colocado em um ambiente onde a sua competência é constantemente medida, né, constantemente questionada e comparada. Então, são bancas, são avaliações, são revisões por pares, qualificações, defesa. O sistema inteiro ele é estruturado em torno da ideia de que você precisa provar continuamente que merece estar ali. E com isso, né, o seu sistema nervoso ele é treinado a associar entre visibilidade e julgamento. Né? Ele treina a crença operacional de que mostrar o que você sabe é sempre arriscado, porque pode ser rebatido, né? Ou pode ser questionado. Então, treina a ideia de que você nunca sabe o suficiente para se posicionar com autoridade. E tem mais, o ambiente acadêmico ele recompensa a dúvida sistemática. Olha, a capacidade de você questionar, de encontrar falhas, né, de exigir mais evidências antes de qualquer afirmação, são virtudes científicas genuínas e são absolutamente necessárias dentro de um ambiente, por exemplo, como um laboratório. Mas quando esse mesmo mecanismo ele é aplicado a si mesmo, né? Ou seja, quando você exige de si mesmo o mesmo nível de prova irrefutável antes de agir, de cobrar e de se posicionar, ele te paralisa. Então, o ambiente acadêmico ele instalou em você um filtro crítico extraordinariamente fino. E esse filtro, aplicado à sua própria capacidade de avançar, de cobrar e de ocupar espaço, é o patógeno de escassez mais sofisticado que eu conheço. Agora eu quero responder a pergunta central do título desse vídeo. Então, o leigo, ele frequentemente ganha mais. Não é porque ele sabe mais. Com certeza não é isso. Não é porque também ele trabalha mais. É porque ele não tem o patógeno instalado.
O leigo que entra no mercado sem formação acadêmica não foi treinado para duvidar sistematicamente de si mesmo. Ele não tem uma banca interna de avaliação exigindo que ele prove a sua competência antes de agir. Ele age com confiança proporcional ao pouco que ele sabe. E aí ele vai aprendendo, ao longo do processo. Essa confiança não é falsa, é simplesmente uma confiança não inibida. Agora compare com o doutor que passou 10 anos em um ambiente que treinou para a inibição, que internalizou a crença de que precisa de mais um título, mais uma publicação, mais uma avaliação externa, antes de finalmente poder cobrar o que vale. O resultado não é surpresa. O sistema com mais inibidores produz menos reação. Não importa a qualidade do substrato, aqui está a ironia mais cruel. O especialista genuíno tem muito mais para oferecer. A oportunidade do seu conhecimento, a profundidade do seu conhecimento, a sofisticação da sua análise, a qualidade do resultado que ele entrega são superiores, mas o mercado não paga pelo conhecimento que você tem. Ele paga pelo valor que você consegue comunicar e pela confiança com que você ocupa o espaço da autoridade. E a confiança está bloqueada pelo patógeno. A síndrome do impostor não resolve com mais acúmulo. Não se resolve com mais um título, mais um curso, mais uma certificação. Cada nova conquista vai ser metabolizada pelo mesmo sistema e vai produzir o mesmo resultado, de que você ainda não é suficiente. Então, a síndrome do impostor, ela se resolve com uma intervenção direta no patógeno. E são 3 etapas para essa intervenção. A primeira é o reconhecimento técnico, não emocional, mas técnico. Identificar o padrão de inibição, não como uma verdade sobre a sua competência, mas como um programa instalado por um ambiente específico. Você não é uma fraude, você é um sistema com um inibidor ativo. E essa distinção muda tudo. A segunda é a calibração do observador interno. A voz que te diz que você ainda não é suficiente, ela não é uma verdade objetiva. É a sua amígdala respondendo a uma ameaça social percebida. Aprender a identificar essa voz, reconhecer o seu mecanismo e não tomar decisões a partir dela é uma habilidade técnica treinável. E a terceira é a exposição calibrada. A única forma de recalibrar a associação entre visibilidade e ameaça é criar novas experiências de visibilidade que não resultem na catástrofe que o sistema prevê. Cada vez que você se posiciona e o mundo não colapsa, você instala evidência contra o patógeno. Então, com repetição, o circuito de medo perde força e um novo circuito de confiança ganha dominância. Esse é o protocolo. Um protocolo técnico, progressivo e permanente. Se você chegou até aqui e se reconheceu em algum ponto desse diagnóstico, eu quero que você entenda algo com toda a precisão técnica que eu tenho para oferecer. O problema não é você, o problema é o inibidor. Inibidores a gente remove com o protocolo correto e aplicado na camada certa. Os próximos vídeos desse canal vão detalhar cada componente desse processo. Se esse diagnóstico fez sentido para você, inscreva-se no canal para não perder nenhuma etapa.
E compartilha esse vídeo com quem você conhece que tem o currículo de um pesquisador sênior, mas o saldo de um recém-formado. Essa pessoa, ela precisa desse diagnóstico mais do que qualquer coisa que a academia já ofereceu para ela. Até o próximo vídeo.